Rui Pedro Teixeira Mendonça era um garoto de 11 anos que morava na cidade de Lousada, em Portugal, com seus pais, Filomena Teixeira e Manuel Mendonça, e sua irmã mais nova, Karina. A mãe de Rui trabalhava em um escritório a poucos metros de casa, então era super comum que o garoto passasse horas com ela no espaço quando não tinha com quem ficar. O Rui era amigo de um rapaz chamado Afonso Dias, que tinha 22 anos. Apesar da diferença de idade, a família do menino não via problema na amizade entre os dois, até porque o Afonso aparentava ser bem mais jovem e também porque ele apresentava comportamentos infantilizados. Então isso fazia com que as pessoas ao redor associassem a imagem dele à ingenuidade. Porém, tudo mudou quando o Afonso se alistou no exército e foi desligado meses depois por mau comportamento. Devido a essa situação, a família de Rui preferiu que os dois se afastassem. No entanto, parece que ele ficava assediando Rui às escondidas, insistindo que eles mantivessem a amizade. Testemunhas disseram que antes do Rui desaparecer, o Afonso criou uma forte obsessão por ele, e como a criança não enxergava a maldade, ela facilmente caía na manipulação e acabava cedendo às investidas. E no dia 4 de março de 98, como de costume, Rui estava no escritório com sua mãe Filomena, quando resolveu pedir a ela para se encontrar com o Afonso. Claro que ela não deixou, e isso fez com que o garoto ficasse um pouco emburrado, acreditando que talvez a mãe estivesse implicando com um amigo. E numa tentativa de amenizar a chateação do filho, a Filomena deixou que ele ao menos brincasse com sua bicicleta nos arredores do escritório, precisamente em um terreno desativado. Ela não se preocupou em deixá-lo sozinho, até porque o local era bem movimentado, frequentado inclusive por várias crianças com seus responsáveis, sem falar de que o Rui já tinha o costume de brincar pelo espaço. Aparentemente, após brincar com sua bicicleta, a condição era de que Rui fosse para a escola, só que às 17 horas daquele dia, a Filomena recebeu uma ligação de um dos professores do garoto que a avisou que ele não tinha ido à aula. A Filomena era uma mãe super protetora, então rapidamente ela entrou em desespero e não esperou muito tempo para acionar a polícia. Antes, claro, ela entrou em contato com o Afonso, já que antes de desaparecer, o Rui havia pedido para sair com ele. O Afonso, por sua vez, disse a ela que não havia se encontrado com o Rui naquele dia, então rapidamente a Filomena chamou a polícia. Poucas horas após o desaparecimento, a bicicleta de Rui foi encontrada em uma região de mato, próximo ao local onde ele costumava brincar. A posição da bicicleta era bastante suspeita porque parecia que ela havia sido colocada no lugar de forma totalmente estratégica, escondida justamente para não ser encontrada. E como o nome do Afonso havia sido um dos últimos mencionados pelo Rui antes de desaparecer, ele passou a ser um dos principais suspeitos. Ele foi chamado para depor na polícia e em seu relato continuou a negar que tivesse visto o garoto naquele dia. O seu comportamento era bastante esquisito, já que ele não demonstrava nenhum sinal de comoção ou preocupação para com uma pessoa que ele considerava um grande amigo. Os policiais continuaram a pressionar, mas Afonso se manteve convicto de sua palavra, até que em dado momento o avô de Rui, José Cândido, invadiu o gabinete e, desesperado, começou a implorar para que ele falasse a verdade. Assustado, Afonso então começou a chorar e disse uma frase que praticamente entregou o seu envolvimento no desaparecimento de Rui. Ele disse: "Se vocês ainda quiserem encontrar o Rui, é melhor fechar as fronteiras do país." A partir dessa revelação, como dito antes, ficou claro que o Afonso tinha um possível envolvimento com o sumiço de Rui, mas, surpreendentemente, a polícia não levou a palavra dele a sério e simplesmente o liberou. Essa atitude revoltou profundamente os familiares do Rui, que passaram a perceber um grande descaso das autoridades na procura pelo menino. E eles estavam certos. E isso era só o começo de um grande pesadelo. E um primo de Rui, chamado João André, que também tinha idade próxima, prestou um importante depoimento. Ele disse que 2 dias antes dos fatos, esteve na companhia de Rui e de Afonso, que havia sugerido que os 3 se encontrassem com garotas de programa. Então, aparentemente, era para o João também estar nesse encontro, só que ele não compareceu porque a sua mãe não deixou sair de casa no dia. E mais tarde, João disse que foi intimidado por Afonso, que disse para ele não falar mais nada à polícia. E por falar em garota de programa, a suposta mulher que Afonso desejava que os garotos conhecessem também prestou depoimento.
Seu nome era Alcina Dias. Em seu relato, ela disse que Afonso a abordou junto de Rui dentro de um carro preto e pediu para que ela mantivesse relações sexuais com a criança. Ela ainda disse que Rui chorava muito e aparentava estar bastante nervoso e com medo. Ela então perguntou se a mãe dele sabia que ele estava naquele lugar e o garoto respondeu que não, além de dizer que estava sendo forçado por Afonso. E assim que percebeu que Alcina não faria sexo com Rui, Afonso o levou embora em seu carro para um destino desconhecido. E apesar da precisão de detalhes, o depoimento dela não foi levado a sério pela polícia. Em justificativas, os oficiais envolvidos disseram que estavam descartando vários depoimentos pela alta demanda de trotes que o caso estava recebendo e também porque eles acreditavam que muitas dessas pessoas só estavam querendo se aparecer em cima da tragédia. E assim como as autoridades receberam vários relatos, a família de Rui também não ficou para trás. Várias ligações recebidas apontavam supostos avistamentos da criança, porém muitos desses relatos, infelizmente, eram falsos e maldosos. Poucas horas após o sumiço, Filomena recebeu uma ligação misteriosa de uma criança com a voz muito semelhante à de Rui. Na chamada, o garoto chorava bastante e pedia por socorro, mas a ligação foi interrompida por um adulto. Filomena teve certeza que aquela voz era de seu filho e rapidamente ela entrou em contato com a polícia, solicitando o rastreio da ligação. No entanto, nada foi feito, pois os oficiais responsáveis pelo caso insistiam que o desaparecimento não passava de uma travessura de criança. Passados um mês, um jornalista chamado Nuno Rogério foi com a sua família ao Parque Disney Resort, em Paris, e registrou em fotos vários momentos de diversão com sua família. Quando revelou as imagens, Nuno percebeu que havia um garoto muito semelhante ao Rui, sentado em um brinquedo logo atrás dele. O garoto estava acompanhado de um homem adulto que aparentava ter uns 40 anos e usava uma blusa vermelha. A polícia confiscou a imagem e nenhuma investigação mais aprofundada foi feita, e mais tarde ficou definido que o garoto da foto não era o Rui. E sem o apoio da polícia, a família de Rui passou a tentar vários recursos de forma independente. O avô do menino, seu José, foi um dos familiares que mais ficaram sentidos. Ele investiu bastante dinheiro nas investigações, mas infelizmente também caiu em vários golpes e faleceu em 2003 sem uma resposta. Filomena costumava frequentar a delegacia em busca de atualizações. Ela inclusive chegou a dizer que foi assediada por um dos oficiais e também desrespeitada quando alguns deles disseram não gostar dela, do fato dela estar todos os dias na delegacia enchendo o saco. Eles ainda a menosprezaram, dizendo que ela nunca iria conseguir encontrar o filho agindo sozinha. Desde o primeiro dia, Filomena acreditou que Rui havia sido vítima de tráfico infantil, mas seus argumentos sempre eram invalidados pela justiça, que insistia em levar as investigações para um outro caminho, que dizia que o garoto havia apenas fugido de casa. Era como se eles quisessem se isentar das responsabilidades. Ela alegou que havia computadores na delegacia que, embora velhos, poderiam ser grandes auxiliadores nas buscas, mas, surpreendentemente, os policiais não sabiam mexer nas máquinas. Eles ainda chegaram a dizer para ela que não estavam preparados para esse tipo de caso. Houveram também algumas atitudes suspeitas que fizeram com que a família de Rui passasse a contestar a ética dos policiais. É o caso de situações observadas pelo avô da criança. Seu José disse que no dia do desaparecimento de Rui, antes de ser chamado à polícia, Afonso, que era um jovem de pouca higiene, resolveu tomar 2 banhos. Essa atitude não foi contestada pelos policiais e, em decorrência disso, suas roupas não puderam ser analisadas. Outro ponto curioso é que Afonso não soube explicar o que estava fazendo nas horas em que Rui desapareceu, e nem a sua família, sua casa ou seu carro sequer foram investigados. José também observou que as condições financeiras dele e de sua família mudaram consideravelmente após o ocorrido, o que sugere que ele faturou uma boa grana com a venda de Rui. Sem falar da garota de programa Alcina Dias, que era uma testemunha-chave e teve o seu depoimento descartado sem o consentimento da família da criança, que só foi saber da existência dela anos depois.
Em setembro de 98, 6 meses após o sumiço de Rui, uma operação investigativa que incluía jornalistas e policiais descobriu uma grande e poderosa rede de pedofilia internacional denominada o País das Maravilhas. Batizado como Operação Catedral, foi apurado pela justiça que, para entrar no esquema criminoso, o pedófilo precisaria ser convidado por outro membro, além de oferecer cerca de 1.000 horas de conteúdos de pornografia infantil. Nessa operação foram confiscadas mais de 700.000 imagens e vídeos de 1.236 crianças traficadas em todo o mundo. Dessas, apenas 16 foram identificadas, entre elas Rui Pedro. Nas imagens perturbadoras, o garoto aparecia em condições humilhantes, sendo abusado por pedófilos. Porém, o reconhecimento foi dificultado devido à baixa resolução das imagens e também porque a criança na foto estava de olhos fechados. Com a reviravolta, a polícia passou a trabalhar com a possibilidade de que Rui tivesse sido raptado, escravizado sexualmente e morto por seus sequestradores após o caso ter ganhado grande repercussão. E o nome de Afonso voltou a ser cogitado como um dos suspeitos, então ele foi apontado como uma suposta ponte para a venda de Rui, e isso o levou à prisão anos depois. No entanto, mesmo que a criança na foto tenha sido reconhecida pela família de Rui, a polícia preferiu descartar essas pistas, essas fotos, as apontando como imprecisas. Desse modo, ficou definido que a criança na foto não era o Rui, então as investigações não avançaram. E ao longo dos anos, jornalistas investigativos de Portugal apuraram pistas sobre o caso por conta própria e demonstraram grande revolta diante a negligência do Estado. Este é o caso da jornalista Ana Leal, que esteve diretamente envolvida na Operação Catedral, que descobriu a poderosa rede de pedofilia internacional. Foi a Ana que conseguiu as imagens e os vídeos em que Rui aparecia sendo molestado. Ela apurou o conteúdo após ter acesso ao computador de um pedófilo envolvido na rede criminosa que foi assassinado pouco tempo depois do sumiço da criança. Ana se mostrou intrigada com a ineficiência da justiça diante sua apuração, já que, além das fotos de Rui, as imagens também mostravam pelo menos os rostos de 14 pedófilos. O questionamento de Ana era referente ao fato da polícia sequer ter ido atrás para identificar essas pessoas, esses criminosos. O advogado da família de Rui, Ricardo de Sá, também era outra pessoa que contestava a falta de agilidade da polícia, chegando a apontar um certo estranhamento nas atitudes, como se realmente o Estado quisesse esconder algo. Ele alegou que quando as fotos de Rui em perigo começaram a ser veiculadas pela imprensa, misteriosamente ele perdeu o acesso ao processo do caso e isso meio que dificultou com que ele apurasse as imagens mais a fundo. Em decorrência disso, a família de Rui foi incentivada a entrar com um processo contra o Estado por acusações de descaso e falhas gravíssimas nas investigações. E os anos foram se passando e Afonso seguiu a sua vida normalmente, enquanto que a família de Rui agonizava por respostas. Entretanto, mesmo com uma vida comum, ele nunca saiu da rota da polícia. Nas poucas vezes que foi detido, ele permaneceu sob proteção em uma cela aconchegante que mais parecia um quarto de hotel, assim como observado pelo próprio avô de Rui. E o seu julgamento teve início em novembro de 2011. Uma das testemunhas, Alcina Dias, enfim teve a sua fala considerada. Foi no julgamento, inclusive, que a família de Rui descobriu a existência dela. Essa descoberta os revoltou profundamente, já que Alcina poderia ter colaborado com eles quando o caso ainda estava recente. E o Afonso só voltou a ser julgado em 2014, 3 anos depois do início da audiência. Ele, enfim, foi condenado, mas sua pena foi surpreendentemente branda. Ele pegou apenas 3 anos de prisão e foi acusado apenas do sequestro de Rui e inocentado diante o desaparecimento. Ele começou a cumprir a pena no ano seguinte, em 2015, mas teve a sua sentença reduzida para 2 anos após apresentar bom comportamento. Libertado em 2017, Afonso saiu da prisão se dizendo inocente e acusando a família de Rui como injusta.
Ele também declarou que nunca quis falar sobre o assunto porque, de alguma forma, tudo o que ele dizia era usado para incriminá-lo. Ele ainda continuou a dizer que não sabia o que havia acontecido com o Rui e mencionou o caso de um outro garoto, que também se chamava Rui, que havia desaparecido dias antes em uma região próxima. Então, em suas falas, ele deu a entender que as duas crianças haviam sido vítimas da mesma pessoa essa que ele reforçava não ser ele. E com o passar dos anos, o caso de Rui Pedro foi deixando de ser mencionado pelas pessoas e pela justiça. No ano de 2019, ele foi declarado presumidamente morto e as investigações sobre o seu paradeiro foram oficialmente encerradas. Porém, a mãe do menino, Filomena, nunca deixou de procurá-lo e enquanto estiver viva, ela seguirá buscando por respostas. E é isso, esse foi o caso do Rui Pedro, um garoto que desapareceu misteriosamente no ano de 98. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não sei se vocês perceberam, mas eu fui perdendo minha voz no decorrer do vídeo. Tô um pouco gripada e acho que meio de tanto falar piorou. Mas enfim, faz parte, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Me digam nos comentários se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acham que aconteceu com o Rui. Beijos e até o próximo vídeo.